Simpósio do Dizimista. Segunda parte. O local para entregar o dízimo é onde habita Deus ou seu nome. Para quem é bom conhecedor de sua palavra sabe que Deus não habita em nenhuma organização religiosa, ou em seus prédios sendo templos belos ou feios. A enganação cresceu tanto que eles inculcam na cabeça da membresia que o prédio é a casa de Deus, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Atos 7, versículo 48. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas. Atos 17, versículo 24, 25. Sendo assim, no prédio onde você congrega não pode ser pago o dízimo porque ali não é a casa de Deus e por não ter pessoas autorizadas pela lei bíblica ou por Deus. O outro engano das igrejas é que o sábado não pode ser guardado por ser uma instituição da velha aliança, mas, baseado na doutrina do lucro fácil, o dízimo, que embora tenha a mesma base do dízimo, sendo o dízimo e o sábado instituição da velha aliança e não consta na nova, devem sim ser pagos pelo seguinte motivo: o sábado não dá lucros e o dízimo sim. Caso o sábado desse lucro fácil da mesma forma com o dízimo, estas mesmas igrejas ensinariam que o sábado não teria perdido sua validade. O dízimo faz parte da lei cerimonial da antiga aliança, e as igrejas ensinam que as leis cerimoniais foram abolidas permanentemente. Outras igrejas ensinam que a única lei da Bíblia que ainda está em vigor na nova aliança é a que consiste nos 10 mandamentos. Um religioso tentou me enganar dizendo que mostraria o dízimo dentro dos 10 mandamentos. Ele tentou e manipulou, mas não conseguiu simplesmente porque não existe. Quando eles dizem que nos 10 mandamentos está escrito dízimo, estão agindo de má fé, traduzindo, mentindo descaradamente. Na antiga aliança Deus havia escolhido o tabernáculo, santuário ou templo, que são a mesma coisa, para ali habitar seu nome, que constitui a sua presença. Então, para o lugar que o Eterno, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo que eu lhes ordenar, holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais e tudo o que tiverem prometido em voto ao Eterno. Deuteronômio 12, versículo 11. Na nova aliança Deus não instituiu o sistema de templos e nem mandou construir. Ele instituiu o verdadeiro adorador como sendo seu templo, ou seja, o lugar para fazer habitar o seu nome e sua presença. É neste templo onde ele deve ser adorado e cultuado. Por este motivo que Cristo afirmou: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Neste templo que há pessoas, é onde existe a verdadeira adoração, e jamais em templos de concretos e tijolos. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, versículo 16. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, versículo 19. Os verdadeiros adoradores não estão em prédios construídos por denominações religiosas, sendo identificadas por uma placa ou dia semanal, e sim, nas igrejas congregacionais sem uma liderança centralizada. O início do tempo dos verdadeiros adoradores foi profetizado pela própria verdade, que é Cristo, e já chegou, embora as pessoas pensem que os verdadeiros adoradores tenham surgido a partir do século XVII, e que estes estão centralizados com nomes definidos e registrados em cartórios. Deus não está à procura de alguma religião para ser sua igreja. Ele está em busca de verdadeiros adoradores para o adorarem sem a imposição de teologia ou metodologia religiosa. Em qualquer lugar, em qualquer hora, existem verdadeiros adoradores adorando o Eterno em verdade e espírito. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque o Pai procura tais que assim o adorem. João 4, versículo 23. Na nova aliança Deus não exigiu o sistema de templos porque os mesmos sempre foram fontes para a corrupção e distanciamento da verdadeira adoração. É tão verdade que na nova aliança não foi instituído templos requeridos por Deus como na antiga dispensação. Quem instituiu a construção na nova aliança de templos foi o catolicismo romano e os cristãos odiernos copiaram o sistema de construção e centralização de administração católica. As igrejas em geral não aceitam estas ordenanças de Deus porque estas denominações querem ostentação de templos luxuosos com pessoas mendigando um favor divino. Estas igrejas conhecem apenas a letra de sua palavra e a letra apenas mata e jamais concede vida à igreja. Esta é a razão pela qual as igrejas estão inchando em quantidade de membros e a cada dia sucumbem na apostasia generalizada, desamor e distanciamento das pessoas de Deus e proximidade com o mundanismo. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, versículo 8. O que as igrejas fazem para apaziguar a consciência sobre a manipulação dos ensinamentos bíblicos? Elas instituíram uma doutrina relacionada à coleta paralela dos dízimos, substituindo a instituição divina, fazendo campanhas para arrecadar alimentos e muitas vezes quando arrecada muito alimento mandam para outra região, o que não estaria errado se a mesma fizesse um trabalho de amor e jamais promulgador do nome da instituição. O erro está em deixar o da congregação passando fome como eu já presenciei e mandar para outros estados e ainda exigir contribuição do miserável que nem para ele e sua família tem. Quando Deus instituiu a forma correta de assistência social para os menos favorecidos no meio dos adoradores é para que por meio desta ação seja demonstrado que temos o amor, temor e obediência à palavra de Deus. Ao contrário, fica impossível de provarmos que somos povo de Deus se não praticarmos o verdadeiro e genuíno amor. Após arrecadarem o dízimo, era constituído outro dízimo em cima do que havia sido coletado e esta parte ficava armazenado no templo. No sistema da maioria das religiões, todo o dízimo arrecadado vai para outro setor, não fica um centavo no caixa da igreja local, o que contraria as ordenanças de Deus. E que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. 10, versículo 38. O pior de tudo é que as igrejas usam esse texto para coletarem um segundo dízimo com o nome de oferta alçada. Deprimente. Continua. Autor, Eurias Rodrigues Carneiro.